Oi, gente. Vamos ver a última parte em relação ao exame de urina? Então, hoje preciso falar com vocês a respeito da urocultura e da urina 24 horas. Bom, em relação à urocultura, o que nós precisamos lembrar em relação a isso? Ela é ocasionada por presença de micro-organismos no trato urinário. E esse micro-organismo, ele acaba provocando uma resposta inflamatória, que ela pode ser aguda e sintomática, e isso ela pode caracterizar o que nós chamamos de cistite, pielonefrite ou uma bacteriúria assintomática. Vamos ver o que é cada uma dessas aí. Em relação à infecção urinária, ou melhor, a presença desse micro-organismo que vai provocar essa infecção do trato urinário, nada mais é do que uma multiplicação bacteriana nesse aparelho urinário, que ela pode ocorrer por duas vias. Ou ela pode ser por via ascendente, ou ela pode ser por via hematogênica. Na via ascendente é quando ela ocorre justamente algum tipo de processo, uma proliferação desse micro-organismo na uretra, e aí ela vai subindo essa uretra até chegar justamente à bexiga, ou até mesmo, no caso dos rins, provocando um quadro de infecção urinária. E a via hematogênica menos comum é quando o paciente ele tem algum tipo de micro-organismo, bactéria presente no sangue, e como o sangue ele é filtrado nos rins, então aqui a bactéria ela acaba se alojando, se multiplicando, e ela pode descer esse uretra e a gente observar a presença desse micro-organismo aqui na bexiga. Em relação à taxa de contaminação, a gente observa que é muito mais comum ocorrer essas infecções em mulheres do que em homens. Isso tem a ver justamente com a questão anatômica. Observando o seguinte, que o canal da uretra e o canal da vagina são muito próximos, assim como é muito próximo também a do canal da região perianal. Outro ponto que também merece atenção é o tamanho da uretra. Nas mulheres, o tamanho da uretra ela varia em torno de 6 a 7 centímetros, ela é bem curtinha, então a bactéria ela consegue rapidamente chegar à bexiga e se proliferar nesse local ou chegar aos rins. No caso dos homens, então essa uretra ela é um pouco mais longa, de 10 até 15 centímetros. Então aí a bactéria ela demora um pouco mais para poder acometer algum tipo de contaminação ou proliferação nesse local. E quais são os fatores que estão relacionados com o surgimento dessas infecções? Tem a ver a questão com a má higiene, a não lavagem correta dos órgãos genitais, ou a falta da lavagem desses órgãos genitais pode provocar o crescimento bacteriano, a utilização de sondas também são propícias para o aparecimento, novamente higiene inadequada ou até mesmo alterações anatomofuncionais também podem provocar o aparecimento. Entre os sintomas das infecções urinárias, nós temos aqui a questão da dor, ardor ou desconforto ao urinar, que chama muita atenção, a necessidade de urinar muitas vezes, geralmente em pequenas quantidades, uma sensação imperiosa para poder urinar, aquela urgência miccional, a pessoa tem que mijar naquele exato momento, presença de urina turva por conta da piúria, excesso de leucócitos, ou um cheiro bem característico por conta da presença das bactérias. Outros fatores que também chamam a atenção, mas isso tem a ver com a idade desse paciente, por exemplo, presença de febre, é muito comum a gente observar em crianças e em idosos. Mal-estar, náuseas e vômitos, também é muito mais comum de observar em crianças. Dor lombar, que é a pessoa está com dor nas costas, pode indicar justamente a questão de um rim que ele já está sendo afetado pela proliferação bacteriana. E aí eu falei para vocês assim, que tem aqueles casos da bacteriúria, cistite e pielonefrite. Vamos ver quais são as diferenças entre eles, tá? Da bacteriúria assintomática, o que ela quer dizer? Que você vai encontrar bactérias na urina desse paciente, porém ele não vai ter nenhum tipo de sintomatologia. Ele não vai apresentar dor, ele não vai apresentar aquela urgência miccional, ele não vai apresentar febre, nada. Tá?
E aí a gente precisa ter o cuidado na análise desse tipo de paciente, porque tem pessoas, isso já tem na literatura, em que elas já apresentaram infecções urinárias recorrentes e elas se enquadram justamente no quadro da bacteriúria assintomática, que você encontra bactérias na urina desse paciente. Às vezes nem encontra bactérias, mas você encontra dados que chamam a atenção, que a presença justamente de leucócitos nessa urina, que é sugestivo de infecção urinária, só que aí ele não tem toda a sintomatologia. E aí o paciente ele acaba iniciando o quê? O tratamento por conta dessa presença desses leucócitos sendo sugestivos de infecção urinária. E aí a gente tem que observar que geralmente para esses pacientes eles já apresentam essas bactérias já de uma quantidade muito baixa, que não há necessidade de fazer o tratamento. Então tem que ter o cuidado na análise dessa amostra. E aí a gente tem os dois quadros que merecem mais atenção, que é justamente a cistite e a pielonefrite. No caso da cistite, o que chama atenção é a questão da disúria, da urgência miccional, da frequência. Então, a cistite é uma infecção urinária que ela comete especificamente a bexiga. Já a pielonefrite, ela também apresenta esses mesmos sintomas da cistite, essa disúria, essa urgência miccional, essa frequência miccional, porém, ela também está acompanhada de febre, calafrios e dor lombar, indicando que há justamente comprometimento de um rim ou dos dois rins, tá? Então, a partir da pielonefrite, dependendo dos casos recorrentes, o paciente ele pode ter uma perda da função renal ou ele pode evoluir para quadros com presença de abscessos renais. Então, a pielonefrite ela é um quadro muito mais grave e a gente precisa identificar esses pacientes com essas infecções urinárias para poder determinar se ele se enquadra em um desses 3 casos aqui. A coleta do material. Bom, a coleta, ela requer todos aqueles cuidados que eu falei em relação ao exame de urina, ou seja, a higienização correta da genitália antes da coleta, o indicado para poder fazer a primeira urina da manhã, a coleta a partir do jato médio, e aí a gente tem um tempo que é muito menor em relação ao exame de urina em si, que é 1 hora, ou seja, a pessoa coletou 6 da manhã, 7 horas ela precisa levar para o laboratório. Por que a gente determina esse tempo de 1 hora? Porque é o tempo em que a gente vai observar uma proliferação bacteriana, mas não vai observar uma proliferação muito grande. E isso pode comprometer a qualidade da análise dessa amostra. Então, a gente determina aí um tempo de 1 hora para poder fazer essa análise. Dá para fazer com outras amostras? Dá para utilizar com a parte de sonda, a urina que é coletada através de catéter, dá para utilizar uma punção suprapúbica, desde que a bexiga ela esteja realmente muito cheia para poder fazer esse tipo de punção. Dá para utilizar o saco coletor, esse saco coletor é indicado para crianças de 2 a 3 anos, e aí você tem que fazer a troca desse saco a cada 30 minutos. E isso acaba sendo um processo meio que de irritação para a criança. Em alguns casos, ou até mesmo em alguns laboratórios, eles acabam indicando que a coleta, através desse saco coletor, ele possa ocorrer até mesmo no próprio laboratório. Então, a mãe chega com seu filho, coloca o saco coletor lá no laboratório e ela espera por 1 a 2 horas até a criança fazer xixi e já entregar, já na recepção, esse saco. E aí a gente tem o seguinte, o transporte, eu falei até 1 hora, mas aí o transporte aqui é para o setor de análise. Se ficar em temperatura ambiente, é até 2 horas. Ultrapassou esse tempo, já pode ocorrer perdas de análise, algumas alterações nessa análise. Ou até mesmo dá para esperar por 24 horas, mas aí um pote de urina ele tem que ficar na refrigeração, ou seja, na temperatura de 4 a 5 graus Celsius. Diagnóstico. O diagnóstico vai depender muito. Como a gente está trabalhando com urocultura, então dá para fazer umas avaliações para poder determinar se realmente é um caso de infecção urinária até chegar na urocultura em si, tá? Então, na sedimentoscopia a fresco, a gente vai estar analisando a urina naquele momento, em que a gente vai estar observando a presença de piócitos. Ou seja, se eu estou vendo piócitos ali
mais de 10 piócitos, então já é sugestivo de infecção urinária. Se além desses piócitos eu estou vendo cilindros leucocitários e cilindros hemáticos, então esses cilindros eles são formados lá nos rins, na via ascendente, então isso significa que nós temos um comprometimento urinário, e aí eu posso estar identificando o caso de pielonefrite. O problema de eu estar fazendo essa sedimentoscopia para análise através desses piócitos, através desses cilindros, é que pode ocorrer casos de falsos positivos e falsos negativos. Exemplos que eu coloquei de falsos positivos: quadro de calculose renal, nefrites, processos inflamatórios, processos traumáticos, o estado febril em crianças acaba provocando um aumento da quantidade desses piócitos na urina. Isso pode me levar a uma análise errônea indicando que o paciente está com infecção urinária, tá? Então, por isso que eu falei lá sobre a questão da bacteriúria assintomática, a gente precisa ter cuidado quando a gente observa, olha, o paciente ele só tem a questão da urina, da presença de piócitos e não tem mais nada. Será que realmente é infecção urinária? Então, a gente precisa ter esses cuidados. Assim como eu não posso simplesmente posso não observar esses piócitos ou esses cilindros. E aí entra o caso do falso negativo, que é o caso da paciente que está com leucopenia, o uso de drogas imunossupressoras, paciente com bacteriúria assintomática. Então, por conta disso, essa análise em si, ela pode ser um caminho bom a se seguir ou pode não ser um ótimo caminho. Então, eu preciso de outros caminhos para poder continuar minha investigação. Eu posso fazer isso através da piúria, que é justamente o que? A fita reagente que você mergulha na urina e analisa lá a presença de leucócitos, que aí o teste da esterase leucocitária ela dá positiva. O problema é se o paciente ele tiver infecção com tricomonas, que aí ela também dá um caso positivo. Então, através dessa avaliação sozinha, ela não é possível. Então, a gente precisa de mais alguma coisa. Eu posso avaliar a bacteriúria. E aí, a bacteriúria eu posso analisar através do esfregaço da urina. Então, vou pegar a urina daquele paciente, vou homogeneizar, e aí eu vou colocar na lâmina, né, aquela urina, esperar ela secar, ou fazer a fixação dessa urina através do calor e fazer a coloração através do GRAM, e aí eu vou observar a morfologia da bactéria. Que aí ela pode ter ela tem uma baixa sensibilidade, só que ela também tem uma alta especificidade. Ela é boa para a gente poder investigar, mas ela só vai te dizer no máximo, tipo, a morfologia, se é gram positivo ou gram negativo. Uma outra forma de eu estar avaliando a bacteriúria é através da redução do nitrato a nitrito, através do que? Da fita reagente, tá? Que aí eu coloco lá, deu nitrito positivo, opa, então eu tenho aqui presença de enterobactérias. O problema é que enterococos, ácido ascórbico, eles também vão dar resultados falsos negativos, eles podem mascarar a presença dessas enterobactérias. Ou seja, se eu utilizar cada uma dessas metodologias isoladas, elas não vão me dar um resultado ou uma investigação 100%, não diria até 100%, mas com uma credibilidade do que eu estou analisando. Mas se eu juntar todos esses testes, então eu aumento muito mais a minha sensibilidade e a minha especificidade, como vocês podem observar aí a questão da relação entre a sensibilidade e a especificidade para cada um desses testes que eu falei para vocês, tá? E aí vem o seguinte, fiz isso e eu tenho todos os indícios levam a crer que o paciente ele tem infecção urinária. E aí a gente tem que fazer o quê? Uma urocultura. Nesse caso da urocultura, a gente vai estar utilizando o H-sangue em algum meio seletivo para poder identificar as bactérias gram-negativas. E esse meio para bactérias gram-negativas nós temos 3, o MB, o McConk e o CLED. Dentre esses, o mais utilizado acaba sendo o CLED, o H-CLED. Tá? Nesse caso aqui, o que a gente vai precisar fazer? Né? Vamos homogeneizar a amostra, vamos utilizar uma alça, fazer a semeadura na placa e esperar incubar por um período de 24 horas ou até 48 horas numa temperatura ambiente e ver
se houve crescimento das bactérias. Primeiro a gente verifica por 24 horas. Ah, não cresceu nada? Então vamos deixar por mais 24 horas para ver se vai crescer alguma coisa. Se cresceu, ok. Então você faz o repique, você identifica a morfologia através da coloração da colônia, da morfologia da colônia, e aí você faz o repique, você tenta e você faz a identificação da espécie e acompanhado também do antibiograma, tá? Então, é mais ou menos essa figurinha aí que a gente realiza a questão da urocultura. Então, você utiliza uma alça para poder retirar uma quantidade, você faz a semeadura no meio e aí você espera esse período de incubação para poder verificar se vai haver algum tipo de crescimento bacteriano. E aí, se cresceu, você vai fazer a identificação e o antibiograma para poder identificar quais antibióticos que são sensíveis ou suscetíveis para aquela bactéria. E aí, dependendo da alça, você faz essa continha aí de uma colônia por 1000 ou uma colônia por 100, tá? Então, dependendo do tipo de alça que você vai utilizando, você vai ter essas interpretações diferentes. E a questão da bactéria, da etiopatogenia em si. Bom, aí nós temos o seguinte, ela pode estar relacionada com as vias ascendentes. No caso, tem muito mais casos identificados de infecção urinária por conta de bactérias. Grande maioria é por bactérias gram-negativas, e quem está na lista aí como liderança, a Escherichia coli, mas eu posso encontrar essas outras espécies provocando nessa via ascendente. Como bactérias gram-positivas, nós temos essas aqui, os Staphylococcus, saprofíticos, enterococos, e o Corynebacterium urelatico. E aí, para essas bactérias, nós temos um tempo assim que a gente sabe que elas crescem 24 horas. Então, por isso que a gente espera 24 horas, porque a grande maioria dessas bactérias, elas crescem nesse período. Tem alguns casos em que o paciente ele vai apresentar infecção urinária, mas não por bactéria, e sim por levedura. E aí você tem aqui presença de cândida. Já na via hematogênica, quem vai estar na lista aí como em primeiro lugar dos casos associados é justamente o Staphylococcus aureus. Mas eu posso ter essas outras bactérias, e aí entra fungo, levedura, Candida albicans, como uma desses agentes que podem provocar uma infecção urinária. Essas três bactérias nós chamamos de bactérias fastidiosas, porque elas não crescem no período de 24 horas. Aí você precisa de 48 horas para poder esperar o crescimento dessas bactérias. Por isso que a gente espera. 24 horas não cresceu nada? Pode ser um caso de uma dessas bactérias fastidiosas. Então a gente espera por mais 24 horas para ver se cresce alguma coisa. E aí a gente faz a identificação dessas espécies aqui, certo? E na questão da urina, 24 horas. Bom, na urina 24 horas, então a gente precisa fazer uma avaliação da taxa de filtração desses rins, para a gente poder verificar a questão da função renal e ver como é que está as doenças renais, como é que está a progressão dessas doenças, se é algo positivo, se é algo negativo, se a progressão está muito rápida, né? Então a gente precisa fazer uma monitorização dessas doenças. Então a melhor forma da gente fazer isso é através da urina 24 horas. A urina, esse tipo de exame, ele permite para a gente avaliar a capacidade de filtração glomerular através da avaliação de alguma substância que ela é depurada pelo rim. Depuração aqui, eu me refiro à questão dessa substância ela ser excretada pelo rim. Então, ela precisa ser filtrada e excretada pelo rim. Então, a gente precisa avaliar essa capacidade de depuração, de excreção do rim, pegando a análise de alguma substância, tá? E essa depuração, eu coloquei algo bem específico. Ela precisa ter um nível plasmático constante, ela precisa ser livremente filtrada, ela não pode ser adicionada e nem retirada desse filtrado pelo processo de secreção e reabsorção tubular. Então, a gente precisa acompanhar de como ocorre todo o processo de filtração glomerular, e essa substância ela não pode sofrer nenhum tipo de variação para a gente realmente ter uma noção de como está a taxa de filtração glomerular desse paciente. No caso da urina 24 horas, precisa ter muitos cuidados e precisa esclarecer muito bem
preciso esclarecer muito bem de como vai ocorrer essa coleta, tá? Então, assim, você precisa explicar, por exemplo, olha, você precisa fazer a coleta às 8 horas da manhã. Então, você vai esvaziar a bexiga às 7 horas da manhã, em algum horário específico, predeterminado, pode ser 8 horas da manhã. Então, você vai dizer para o paciente, olha, você vai esvaziar a bexiga nesse horário, 7 horas. E a partir deste momento, você vai fazer a coleta, de toda vez que você sentir vontade de urinar, você vai fazer a coleta nesses potes específicos. Até completar o período de 24 horas, até o dia seguinte, em que você vai coletar naquele horário, que você determinou 7 horas ou 8 horas, para o paciente fazer a coleta novamente, né, desse horário, dessa primeira urina da manhã. E aí ele fez essa coleta no período de 24 horas, ele leva para o laboratório para a gente poder fazer a análise. Qual é o problema? É que o paciente, você entrega 2, 3 potes, 4 potes. Cada pote ele tem um volume de 1 litro. Qual é o problema? É que o paciente ele entende que ele precisa encher aqueles 3 potes, ou ele precisa encher aqueles 4 potes. O que a gente quer que ele entenda é que a gente não quer que ele altere nada da vida dele, que ele continue a mesma atividade. Se ele faz atividade física, se ele não bebe quase água. Então é para ele ficar desse jeito, para a gente poder avaliar de forma real como é que está a taxa de filtração glomerular desse paciente. É o que não acontece na maioria dos casos, tá? E aí nós vemos o quê? A questão da depuração. O que a gente precisa analisar na questão da depuração? Aquilo que eu falei para vocês, vamos escolher uma amostra específica para a gente poder avaliar como é que está a taxa de filtração, tá? Em relação a essa taxa, essa concentração, então vamos pegar amostras em que elas terão uma concentração plasmática conhecida, uma concentração urinária, para a gente poder fazer uma metodologia que seja mais confiável, mais prática possível. Dentre essas, nós temos o cálculo aqui, eu peguei esse cálculo que é a base que nós utilizamos para poder fazer esse tipo de análise. Então, aqui nós temos esse cálculo, UV dividido pelo P. O U aqui é a concentração urinária dessa substância que a gente vai estar utilizando, e aí eu vou explicar, vou mostrar para vocês como uma dessas substâncias que a gente utiliza. O V aqui é o volume urinário por unidade de tempo, se é por um período de 24 horas, quanto o paciente conseguiu produzir de volume, 1,3 litros, 2,5 litros, então a gente precisa colocar esse volume. E o P é a concentração plasmática da substância. Ou seja, eu preciso fazer a dosagem plasmática, a dosagem bioquímica dessa substância, e eu preciso fazer a dosagem na urina dessa mesma substância. A mais comum da gente estar utilizando é a creatinina. Então, a creatinina, ela tem todas essas características que a gente precisa. Então, ela é depurada exclusivamente lá pelo rim, ela é excretada pelo rim. A gente pode fazer uma dosagem a nível plasmático, tanto a nível plasmático quanto a nível urinário, da presença, da concentração dessa substância. No caso, é a creatinina. E aí, qual é a vantagem que eu coloquei aí para vocês observarem? Há uma substância endógena, ela mantém essa quantidade aí a nível plasmático que a gente considera constante, ela tem uma boa estabilidade plasmática urinária. As dosagens que nós utilizamos, elas são adequadas quanto à praticidade, quanto ao custo, quanto à eficiência. Então dá para utilizar isso na rotina do laboratório de forma tranquila. Claro que hoje existem outras metodologias, como no caso a urina de 24 horas, ela aos poucos ela está sendo substituída por uma metodologia bem mais simples, que não necessita dessa coleta dessa urina por um período de 24 horas, para não levar justamente a esses erros na análise da taxa de filtração glomerular. Então aqui eu coloquei assim, que para realizar a depuração da creatinina, nós podemos estar utilizando a clássica na urina de 24 horas, pode ser utilizado na urina de 12 horas e pode ser utilizado também essa depuração em período muito mais curto, como de 2 horas. Que aí, tipo, o paciente ele está no laboratório e tem como você ficar monitorando de quanto o paciente está bebendo de água para você poder fazer esse controle e ter um resultado mais fidedigno possível. E aí que eu coloquei qual seria a referência para homens e para mulheres, para vocês terem uma ideia sobre a questão da depuração da creatinina. É dessa forma que a gente realiza a análise da urina de 24 horas. Posso utilizar outras substâncias?
posso, por exemplo, aqui eu tenho a inulina. A inulina, ela também tem as mesmas características em relação à creatinina. Ela tem um nível plasmático constante, ela é livremente filtrada, ela não é adicionada nem retirada pelo processo de filtração tubular. O problema é que o seguinte, essa inulina, ela não tem uma metodologia padronizada para a gente poder utilizar isso no laboratório. E como eu preciso ter uma concentração a nível urinário e a nível plasmático, a nível urinário eu tenho como dosar a inulina, mas a nível plasmático eu não tenho. Então, para eu ter esse nível plasmático, eu preciso fazer uma infusão intravenosa dessa substância, da inulina, para eu poder fazer essa análise plasmática dessa substância. Então, por conta disso, ela acaba não sendo algo tão simples de ser utilizado numa rotina laboratorial. E a questão da estimativa dessa taxa de filtração glomerular, então aqui, através daquele cálculo que eu mostrei para vocês, então a gente faz, levando em consideração não só o cálculo, mas também a idade, o sexo e a etnia desse paciente. Então é importante colocar todos esses dados. E aí a gente pode chegar mais ou menos a essa observação aqui, a esses valores de referência e esse estadiamento para os indivíduos adultos em relação, observando todos esses detalhes, para a gente poder inferir se esse paciente ele está iniciando um processo de perda ou de disfunção renal. Essa estimativa aqui da taxa de filtração glomerular ela só configura, no caso, a doença renal crônica. E para a gente poder dizer que o paciente está iniciando algum processo de disfunção renal, então a gente precisa repetir esse exame por 3 meses ou mais, e essa alteração que a gente encontrou no primeiro exame, ele precisa persistir nesses outros exames, para a gente poder realmente confirmar que o paciente está iniciando uma disfunção renal, tá? E além disso, dá para fazer outros testes confirmatórios, dá para fazer, por exemplo, a dosagem da creatinina mais a cistatina C. O problema é que a cistatina C ela é um método caro e raro, então não é utilizado de forma na rotina laboratorial. Dá para utilizar uma outra forma de você poder avaliar isso através da pesquisa da proteinúria, em que a proteinúria ela precisa ser persistente por mais de 3 meses, e dá para você utilizar isso através da fita reagente. Lembrando que na fita reagente você só analisa a presença de albumina, tem outras proteínas, como proteínas leves, de cadeias leves, que também podem provocar esse quadro aí de proteinúria no paciente. Ou você pode realizar um teste quantitativo em que você vê a relação da albumina em relação à creatinina, ou a relação de todas as proteínas urinárias que estão sendo excretadas via urina em relação à quantidade da creatinina, tá? Dá para você fazer isso também. Em relação às outras proteínas ou aos quadros de proteinúria, o que chama bastante atenção é justamente a presença dessas proteínas de baixo peso molecular. Por que baixo peso molecular? Porque elas têm um peso de mais ou menos em torno de 40 kilodaltons, então elas são proteínas pequenas, em que dá para você também fazer uma avaliação da função tubular. E elas estão presentes em condições fisiológicas normais, em pacientes que não apresentam nenhum tipo de alteração na função renal, então elas estão presentes em concentrações muito baixas. Dentre essas proteínas que nós podemos utilizar para dosagem, nós temos a beta-M2, a beta-2 microglobulina, nós temos a proteína transportadora de retinol, a lisozima, a reniase pancreática, a 4-alfa-1 microglobulina 5 e as cadeias leves de imunoglobulinas. Dentre essas, as mais utilizadas são a beta-2 microglobulina, a proteína transportadora de retinol e as cadeias leves de imunoglobulinas, que a gente faz a pesquisa da proteína de Benson Jones. Da beta-2 microglobulina, eu posso mostrar a vocês, falar que ela é proveniente justamente do turnover da membrana celular e ela faz parte do MHC de classe 1, da membrana de todas as células nucleadas. Ela apresenta níveis séricos e urinários
constantes e que esses níveis eles são utilizados para poder verificar a questão da função do glomérulo e dos túbulos renais. Então, se tem alteração no nível sérico ou se tem uma alteração principalmente no nível urinário, então ela está refletindo diretamente de como está ocorrendo a função glomerular nesse paciente. Um cuidado que a gente tem que ter é a questão da urina ácida, porque como a urina ácida, ela acaba sendo uma desvantagem quando a gente precisa padronizar na dosagem dessa beta-2 microglobulina. Em relação a outra proteína, a proteína transportadora de retinol, ela é uma proteína relacionada com o transporte da vitamina A e ela é excretada pelos rins pela filtração glomerular. Então, como ela é uma proteína de baixo peso molecular, se ela aumenta essa quantidade dessa proteína a nível glomerular, então ela pode indicar justamente uma disfunção glomerular, tá? Então, a excreção dessas proteínas de baixo peso molecular, ela pode aumentar quando a função tubular ela se encontra deficiente. E a determinação desse tipo de marcador, que é um marcador, ele acaba sendo útil em diagnóstico de tubulopatias isoladas, como é o caso da anemia de Fanconi. Então, é uma proteína que ela é utilizada, não é uma utilização rotineira, mas há casos específicos que ela pode ser utilizada. Não está aqui, mas eu tenho também a dosagem da proteína de Bence-Jones, que é muito utilizada para a identificação das cadeias leves das imunoglobulinas, kappa e lembram? Kappa e lambda, as cadeias leves, que é muito comum da gente observar justamente nas hemopatias relacionadas com as gamopatias, que um bom exemplo disso é a macroglobulinemia de Van der Stroom, que aí o paciente ele tem um excesso da produção dessas cadeias leves, e essas cadeias leves elas são excretadas em grande quantidade na urina, e a gente faz esse teste específico, que é o de Bence-Jones, para poder identificar a presença dessas proteínas. Em relação a tudo isso que eu falei sobre os exames de urina, vocês podem observar, ler no material que enviei, o material de apoio, que são recomendações da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica sobre esses exames de urina. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Até a próxima.